Fala, galerinha! E aí, tudo tranquilão? Ufa! É muita informação sobre a China, né? A China é essa complexidade, essa polêmica toda sobre toda a poderosa China. É isso? E agora vocês estão entendendo também o porquê que ela é emergente como o Brasil. Ela não faz parte ali dos BRICS, não é isso? Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. Porque esses países têm características muito parecidas. E a China tem características de subdesenvolvimento parecido com o do Brasil. Não tem um sistema de governo como o nosso. É diferente lá, tá? É um socialismo. Socialismo com partido único, Brasil capitalista com regime plural de partidos, ok? É o pluripartidarismo que nós temos no Brasil. É um que fala uma coisa, é outro que fala outra, é barará, é bororô. É o seguinte, a gente se entende, mas é bem melhor ser assim, tá bom? Porque um país com democracia, a gente tem, inclusive, a nossa liberdade de escolher quem é o nosso governante, quem que vai nos representar. A China é um pouco mais delicada essa situação. Vamos lá no quadro, meu diretor, já começou a nosso resumão da aula 34.2. Economias emergentes, em decorrência das condições naturais do seu território, a sua população, falamos que ela está muito mal distribuída e irregular, ok? Falamos para vocês que essa densidade está relacionada às zonas econômicas especiais e às indústrias que estão próximo ao mar da China. Ok? Vamos apagar aqui de novo, botar outra cor. Verdinho. Beleza? Região de Pequim, Xangai. Então, a concentração será muito maior nesta área. E enquanto essa região amarela vai ser uma região que é mais rural, é uma região onde também tem um maior índice de pobreza, ok? As desigualdades também são evidenciadas na China, ok? Nessa China que, embora seja a potência econômica que sabemos que ela é, e também se trata do segundo, agora ela era a primeira colocação em população mundial. Hoje, agora, ela é a segunda. Perdeu-se posto para a Índia, ok? Então, estamos falando de um país com mais de 1 bilhão de pessoas. É um mercado interno muito grande, é muita mão de obra, é muita gente, mas também é muita gente que passa fome também, ok? As desigualdades deles são muito grandes. E falamos dessas zonas econômicas especiais, não é isso? Porque o governo isentou de impostos essas áreas, colocou legislações mais flexíveis e aí, sobretudo, os Estados Unidos e o Japão viram aí numa oportunidade de investir, ok? E assim o fizeram. Falamos também que essas localizações dessas zonas econômicas especiais coincide também com as zonas industriais, ok? Essas regiões, como eu falei no início, estão próximas ao Mar da China, aqui no Oceano Pacífico, ok? Aí o que a gente vai ter aí? A gente vai ver que vai coincidir as zonas industriais com as zonas econômicas especiais. Nessa imensa área, que inclusive o Himalaia vai ter um imenso vazio demográfico. Então, essa irregularidade da distribuição populacional na China, ok? Essa entrada de investimento se deve a inúmeras outras condições favoráveis, entre elas, lá tem uma grande mão de obra qualificada, só que baixo custo, ou seja, uma mão de obra qualificada e barata. Um gigante mercado interno, ou seja, é mais de 1 bilhão de pessoas para comprar. Imagina um empresário lá de
vender picolé. Todo dia ele vai vender muito picolé, porque é muita gente. Existe também a mudança de recursos minerais para suas matérias-primas, para suas fontes de energia e produção de energia elétrica. Sabemos que essa energia que eles consomem dá panos para mangas em relação ao impacto ambiental que isso causa na atmosfera, principalmente a emissão de CO2, ok? A China também tem uma moderna infraestrutura na sua zona econômica especial. Houve uma desoneração dos custos da produção, isso vai fazer com que haja investimentos estrangeiros e a legislação ambiental é pouco rígida, então lá a galera tem pouco obstáculo em relação a poluir, ok? A China ela é politicamente socialista, mas economicamente ela é capitalista, chamado de essa economia de socialismo de mercado. Mostramos a imagem dessa indústria que polui, essas termoelétricas funcionando 24 horas, é o problema sério na China, essa poluição atmosférica. Estamos falando dos maiores poluidores do planeta, juntamente com os Estados Unidos, ok? Então, essa emissão de CO2, percebam como é só crescente de 2002 para cá, olha só como vem crescendo cada vez mais essa poluição e esse país de tantos contrastes, né, galera? Muitos contrastes na China. É uma potência? É uma potência econômica. Tem muitos problemas? Muitos, principalmente desigualdades sociais. Beleza? Galera, vocês têm aí uma atividade aí, ó, de boa, todo mundo tranquilão, vou fazer aí. Daqui a pouco a gente volta para corrigir, beleza? Tchau! Salve, salve, galera! E aí, todo mundo fez atividade aí? Só de boa, tranquilão, só na manha do jabuti? Claro que sim, né? Assunto aí tranquilão, olha só, mas é um assunto tranquilo, no entanto, ele requer que você, de vez em quando, assista telejornal. Em vez ou outra, a China está ali aparecendo nos telejornais, alguma coisa que está acontecendo. Isso é atualidade. Inclusive, estas atualidades podem aparecer em forma de questões no Enem, ok? Ou seja, se está aparecendo China no telejornal, é atualidades, é geografia, ok? Estão vendo? A gente está dando aula de geografia e pode aparecer, por exemplo, hoje à noite no telejornal. Então, são informações que são interessantes, você de vez ou outra está assistindo, de preferência sempre, ok? Nos telejornais sobre essa geopolítica internacional. É geografia, beleza? Então, fica a dica aí do professor Jorge. Bora lá, vamos lá ver se todo mundo acertou as questões no quadro Meu Diretor. Sobre a evolução política chinesa, assinale a alternativa correta. A revolução cultural promovida pelo líder Mao Zedong correspondeu a uma luta armada que implantou o capitalismo em Taiwan. B. A Revolução Chinesa de 49 teve como ponto de partida um plano chamado Grande Salto Adiante, realizado por Chiang Kai-shek, ao instituir socialismo de mercado na China continental. C. Deng Xiaoping foi responsável por uma série de reformas que permitiram a abertura econômica da China, iniciada com a instalação das zonas econômicas especiais no final da década de 70. Olha aí, já até apareceu, galera. Olha, beleza, todo mundo eu tenho certeza que acertou. Mas vamos ver as outras? O BRICS, que é um bloco econômico liderado pela China, tem grande a esse país a possibilidade de experimentar plena liberdade política, como ocorre nos demais países
que fazem parte dessa parceria. Olha só, dizendo que a China vai experimentar plena liberdade. O que o professor Jorginho falou? Falou que não tem liberdade. A China não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de livre expressão do cidadão. Lá não tem sindicato, eles não têm proteção trabalhista. Então, esse aqui, realmente ele faz parte do BRICS, que é um bloco econômico. A China faz parte dele e tem garantido experimentar plena liberdade política? Não. Beleza? Atualmente a política chinesa é totalmente capitalista? Não. A gente falou que eles são socialistas, ok? Um socialismo de mercado, ok? A revolução cultural promovida pelo líder Mao Zedong não é Mao Zedong, olha aí, é Mao Tse Tung, ok? A revolução chinesa, que orientava um grande ponto de partida do plano chamado Grande Salto Adiante, realizado ao instituir socialismo de mercado, não. Então, obviamente, todos os meus queridos alunos acertaram essa questão aí, lembraram que o nome do revolucionário chamou-se Deng Xiaoping e foi responsável por uma série de reformas. E aí você lembrou das zonas econômicas especiais e você também lembrou que foi no final da década de 70, mais precisamente em 1978, ok? Vamos para a questão 2. Analise o mapa abaixo e assinale a alternativa que corresponde ao fenômeno das áreas assinaladas. Olha aí, Pequim, Xangai, Wuhan, Nanquim. Então, essas áreas ali, falamos também durante a aula. Vamos ver o que pede a questão. O que são essas áreas? São áreas de cultura do tabaco, regiões industriais, principais áreas de pecuária de corte, regiões de maior pluviosidade, áreas de baixa concentração demográfica, mamão com açúcar. Falamos que essa região é uma região onde concentra a maior parte da população da China, ok? Coincide, inclusive eu falei para vocês, que coincide também com as zonas econômicas especiais e também com as regiões industriais da China, beleza? Então, sem mais delongas, essa aqui também estava mamão com açúcar. Parabéns a todo mundo que acertou. Vamos para a questão 3. A grande diferença entre a China continental do oeste e a do leste. Dentre elas, podemos dizer que a China oriental é a mais populosa que a ocidental, é mais seca que a ocidental, é socialista e a ocidental capitalista, é agrícola e a ocidental industrial. E letra E, coincide com o domínio do arroz e a ocidental com a do trigo. Então, sem mais delongas, vocês vão lembrar que essa região é a mais populosa que a ocidental. Lembram que eu falei para vocês que essa região, aquela aqui, ó, ela é a região mais que tem maior concentração de pessoas, beleza? E aqui, só era vocês lembrarem que isso ali é a região oriental da China, beleza? Vamos lá, próxima questão, questão 4. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica, o estímulo à iniciativa privada, ao capital estrangeiro, a modernização do país, com a manutenção no plano político. O texto refere-se ao sistema político e econômico adotado olha aí, trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica, o estímulo à iniciativa privada, ao capital estrangeiro, a modernização do país, com a manutenção no plano político, que é alinhar, né, a questão da abertura econômica, que é alinhar com o projeto político deles. De quem a gente está falando, galera? Muito bem, essa também estava
mamão com açúcar. Estava falando da Índia? Não. Estava falando da Coreia do Sul? Não. Estava falando da Rússia? Não. E muito menos do Brasil, ok? É o tema da nossa teleaula de hoje, a China. Vamos lá, parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima. O que são as zonas econômicas especiais, ou ZPECs, zonas de processamento de exportações? E dê exemplos. Vamos lá, como eu sempre falo, né, meus queridos alunos, neste momento a gente não quer que você escreva do jeito que está ali e tal, não. Mas é interessante que você coloque com as suas palavras aquilo que você entendeu, ok? E aquilo que você entendeu falamos durante a aula. E é apenas o norte, ok? É apenas para que você tenha um norte. Se você colocou algo nesse sentido, vai estar tudo de boa, tudo bacana, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá. Vamos botar aqui as ideias para os nossos alunos. São as áreas especiais, geralmente cidades litorâneas, onde o governo provê a infraestrutura para a instalação de empresas estrangeiras, produção industrial voltada para a exportação. Exemplo, Catão, Guangxi, Xangai, beleza? É isso aí, galera. E aí, gostaram de ver sobre a China? Legal, né? Perceberam que as questões não são difíceis relacionadas à China? Basta a gente dar uma estudada, uma pincelada no assunto, revisar, ver mais algumas coisas interessantes, se você quiser aprofundar, óbvio. Cada vez mais você vai estar melhor preparado para uma prova de Enem, beleza? Valeu, galera, era o que tínhamos para o momento. Tchau, até a próxima. Valeu, tchau.